Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje é festa de São João Paulo II. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, como costuma acontecer em conversas familiares ou em um grupo de amigos. Jesus e seus discípulos também comentavam as notícias. Esta passagem do Evangelho menciona 2 eventos que chocaram todos os habitantes de Jerusalém: a repressão indiscriminada das tropas de Pilatos a uma tentativa de revolta que terminou com o assassinato brutal de alguns galileus que tinham ido ao templo para oferecer os seus sacrifícios ao Senhor. E a terrível desgraça que foi a repentina queda de uma torre na área de Siloé, que deixou 18 pessoas enterradas sob os escombros. Pelas ruas não faltariam interpretações de todos os tipos, especialmente porque havia uma crença popular muito arraigada que considerava que se uma desgraça ocorreu com alguém é porque ele tinha feito algo errado, porque era um grande pecador e por isso Deus o castigou. Numa ocasião, Jesus disse a uma alma santa que no Antigo Testamento o castigo vinha em seguida ao pecado. Isto acontecia pois Deus estava educando um povo que era muito bárbaro e precisava ser educado no bem. Com a vinda de Jesus no Novo Testamento, Deus se pauta por uma grande misericórdia. Porém, isto não significa que não punirá em algum momento os pecados não arrependidos. Via de regra, este momento é depois da morte. Por isso, Jesus diz que, se não nos arrependermos dos nossos pecados, estamos escolhendo não viver junto de Deus, e então ocorrerá uma desgraça para nós depois da morte, como aconteceu com aqueles homens, que será não a morte física, mas a morte espiritual, a condenação eterna. Por que então aconteceu aquelas desgraças que ocasionou a morte
àquelas pessoas, porque a morte daquele jeito fazia parte dos planos de Deus. Cada um de nós morrerá no dia e hora estabelecidos por Deus e do modo como Deus pensou. Quer seja de modo sereno, quer seja de modo trágico. E por que Deus permite uma tragédia? Por vários motivos. Para a pessoa que morre, a tragédia não é uma tragédia, pois morreu instantaneamente e a morte é o começo da vida, eternamente feliz caso morra na graça de Deus, apesar de que tenha que passar talvez pelo purgatório antes de ir para o céu. Para os parentes que ficam, é uma tragédia, e Deus se servirá desta tragédia para que muitos e muitos frutos espirituais venham dela, principalmente a conversão de várias pessoas. Por isso, São Paulo nos ensina numa das suas cartas que tudo é para o bem. Deus dos males tira bens, e dos grandes males, grandes bens. Com relação à morte, saibamos viver como dizia São José Maria. Não tenhas medo da morte. Aceita-a desde agora generosamente. Quando Deus quiser, como Deus quiser, onde Deus quiser. Não duvides, virá no tempo, no lugar e do modo que mais convier. Enviada por teu Pai Deus. Bem-vinda seja a nossa irmã, a morte. O importante é estarmos preparados para ela, para que, quando Deus nos chamar, estejamos preparados para ir ao seu encontro. Que ela não nos pegue de surpresa. Que lição nós podemos tirar do Evangelho de hoje? Deus permite o mal, pois tira um grande bem dele. Enquanto vivemos, temos a chance de arrepender-nos dos nossos pecados e afastar-nos do mal, que é a morte eterna. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.